Está no ar mais um episódio da Europa na Veia, o seu podcast sobre o futebol do velho continente. Eu sou Nathalie Lopes e irei apresentar as principais notícias com a melhor equipe de repórteres. Simbora que vai ter muita coisa hoje. Nesta semana, muitos times e jogadores mostraram sua indignação com o racismo ao redor do mundo. Além disso, tiveram vários recordes sendo quebrados na Bundesliga e ônibus do Benfica sendo apedrejado por torcedores. Quer saber mais? Continua na escuta que a gente vai começar com os campeonatos que já retornaram. No último final de semana, a Primeira Liga da República Tcheca teve a realização da 28ª rodada do campeonato. Um confronto chamou a atenção, foi o clássico entre o líder Slavia Praga contra o Viktoria Pilsen e o jogo foi decepcionante, ficando no 0-0. O Sparta Praga, fora de casa, enfrentou o Bohemians e venceu por 1-0. O Liberec empatou por 2-2 contra o Boleslav, em um jogo marcado por confusões e expulsões de jogadores dos dois lados. O Jablonec venceu o Teplice fora de casa por 2-1, se recuperando no campeonato. Ao final desta rodada, o Slavia Praga segue em primeiro com 68 pontos, seguido por Viktoria Pilsen com 60, Liberec em terceiro, empatado com o Jablonec, ambos com 46 pontos, e o Sparta Praga em quinto com 44. Lembrando que o campeão da última Primeira Liga foi o Slavia Praga, que está muito perto de conquistar mais um caneco, se tornando o maior campeão da história da República Tcheca. O Slavia Praga está em primeiro, como eu disse, com 68 pontos, 8 pontos à frente do Viktoria Pilsen. Lembrando que as duas primeiras colocações do campeonato levam para os playoffs da Champions League e o terceiro e o quarto colocados vão para o playoff da Europa League. Essas foram as notícias da Primeira Liga da República Tcheca. Eu sou o Marcos Moraes para o Futebol na Veia. Nesta semana, contamos com o retorno da Liga NOS em Portugal. Com jogos da 25ª rodada, tivemos várias surpresas que movimentaram a tabela de classificação. Na primeira partida deste recomeço, o brasileiro Lucas Fernandes, ex-São Paulo, marcou o primeiro gol da competição após a paralisação e deu a vitória para o Portimonense contra o Gil Vicente. O líder Porto visitou o Famalicão na mesma quarta-feira e foi surpreendido, sendo derrotado por 2-1. Os dragões reclamaram bastante da arbitragem, alegando que houve um lance claro de pênalti que não foi marcado. Na quinta-feira, o vice-líder Benfica entrou em campo podendo recuperar a liderança, mas não foi o que aconteceu. Jogando em casa, o time de Lisboa até pressionou, mas não conseguiu sair do 0-0 com o Tondela. Após o jogo, o ônibus do clube foi apedrejado e os jogadores Julian Wade e Zivkovic foram atingidos e ficaram feridos por estilhaços. Os outros resultados da rodada foram Marítimo 1, Vitória de Setúbal 1, Vitória de Guimarães 2, Sporting 2, Santa Clara 3, Braga 2, Belenenses 2, Aves 0, Moreirense 1, Boa Vista 0 e Paços de Ferreira 3, Rio Ave 2. O Benfica chegou aos mesmos 60 pontos do Porto, mas ainda fica na segunda colocação pelos critérios de desempate. O Braga se manteve em terceiro com 46 pontos, seguido pelo Sport com 43. O Famalicão voltou à zona de classificação para a Europa League e assumiu a quinta colocação com 40 pontos. Já na parte de baixo da tabela, o Deportivo Aves se manteve na última colocação com 13 pontos, enquanto que, com a vitória contra o Gil Vicente, o Portimonense ainda está na zona de rebaixamento com 19 pontos. A surpreendente vitória do Paços de Ferreira contra o Rio Ave fora de casa ajudou bastante a equipe a chegar aos mesmos 25 pontos do Marítimo e, assim, se manter a 6 pontos da zona de rebaixamento. A 26ª rodada começa nesta terça-feira, com o Gil Vicente recebendo o Famalicão, e irá durar até o sábado, dia 13, quando o Boa Vista irá visitar o Braga. Na quarta-feira, o líder Porto irá receber o Marítimo, enquanto que o vice-líder Benfica irá visitar o Portimonense. Neste final de semana também tivemos as eleições para a presidência do Porto, e, mais uma vez, Pinto da Costa foi reeleito, assumindo assim o 16º mandato consecutivo à frente dos Dragões, onde está desde 1982. O novo mandato do presidente irá durar até 2024. Essas são as últimas informações sobre o Campeonato Português. Aqui quem fala é Matheus Gandra para o Europa na Veia. Seguindo para as notícias do Campeonato Austríaco, já tivemos 2 rodadas desde o último podcast. Na rodada 23, destaque para o confronto direto entre Red Bull Salzburg e Rapid Viena.
Na Red Bull Arena Salzburg, o mandante fez valer o fator casa e venceu por 2-0. O principal nome do jogo foi Patson Daka, que anotou um gol e comandou a vitória. Além disso, tivemos uma surpresa no campeonato. O Lask, um dos candidatos ao título, foi surpreendido em casa contra o Hartberg e perdeu por 2-1, ficando 6 pontos atrás do líder Salzburg. Anteriormente, vale ressaltar que tivemos a largada com os playoffs para escapar do rebaixamento. Dessa forma, na última terça-feira, dia 2 de junho, o líder Alça Viena venceu o Admira Wacker em casa. Assim, após o empate do vice-líder Altat, a equipe abriu 2 pontos de vantagem na classificação. Partindo para a rodada 24, o Salzburg vingou a derrota sofrida pelo Lask na rodada anterior e aplicou uma goleada protocolar para cima do Hartberg por 6-0, e novamente com a atuação de gala de Patson Daka, que marcou um hat-trick e se aproximou da artilharia do campeonato. O atacante chegou a 21 gols, enquanto Weissmann, do Wolfsberg, já anotou 23 tentos. Mais adiante, tivemos outro confronto direto nesta rodada. O Lask visitou o Wolfsberg em um jogo emocionante. A partida terminou 3-3 e ambos ficaram com gosto amargo, visto que o líder Salzburg abriu 7 pontos para o Wolfsberg e 8 pontos para o Lask. Além disso, vale ressaltar que já presenciamos o uso das 5 substituições no campeonato austríaco, método que veremos ser muito utilizado após essa paralisação. Para concluir, nos playoffs para o título, o Red Bull Salzburg lidera com 30 pontos, deixando para trás o Rapid Viena e Wolfsberg, ambos com 23 pontos. Enquanto pelos playoffs do rebaixamento, o Alça Viena permanece na liderança com 16 pontos, mantendo os 2 pontos de diferença para o Altat. Eu sou o Caio e essas são as notícias do campeonato austríaco dessa semana. Um abraço! O campeonato grego está de volta. Paralisado desde a metade de março, há quase 3 meses, devido à pandemia do novo coronavírus, a competição retornou no último sábado. Sem torcida no estádio, assim como em outras ligas europeias, a primeira partida da volta ocorreu entre o Lanterna Panionios e o Voulus NFC, válida pela luta contra o rebaixamento. O Panionios levou a melhor e venceu por 1-0. Na sequência, teve jogo válido pelos playoffs finais na briga pelo título da Superliga, entre Ares e OFI. A partida foi vencida pelo Ares, por 3-1 e de virada, com direito à exibição de gala do meia português Bruno Gama, que marcou 2 gols para os anfitriões, com direito a um golaço de falta no ângulo, que virou a partida na ocasião. Já no domingo, aconteceu o grande jogo deste retorno, válido pelos playoffs finais, entre o líder Olympiacos e o vice-líder PAOK. Em um confronto equilibrado e de 2 treinadores portugueses, Abel Ferreira do PAOK e Pedro Martins do Olympiacos, o líder do campeonato levou a melhor. Com um gol de El Arabi, o clube de Perseu bateu o rival fora de casa e ficou mais perto do título da Superliga grega desta temporada. Agora, a vantagem para o segundo colocado aumentou para 17 pontos. Eu sou o Vitor Eduardo e estes foram os destaques do futebol grego para o Europa na Veia. Até a próxima semana! A 30ª rodada da Bundesliga chegou, faltam apenas 4 para o fim da temporada e o campeão está praticamente definido. O Leverkusen até abriu o placar com o Alari, mas o Bayern de Munique virou ainda na primeira etapa e Lewandowski fechou a goleada na segunda etapa. E assim, o Bayern segue a passos largos para ser campeão. O jogo também ficou marcado por um recorde de Thomas Müller, que chegou a 20 assistências na 30ª rodada, após dar 2 passes para gol, e bate a marca de Kevin De Bruyne. Em 2014 e 15 chegou a 20 passes para gols na 32ª rodada. Se o título está definido, a vice-liderança também. Com o passe do lindo Brandt para Kahn, o Dortmund venceu o Hertha Berlim por 1-0. E agora, a briga pela Champions será muito intensa. O Gladbach não venceu o Freiburg. O Leipzig, com 1 a menos, só empatou com o Paderborn. E como falamos, o Bayer Leverkusen não venceu. Já na briga pela Europa League, o Wolfsburg conseguiu esperar, após o Ergos marcar nos minutos finais e dar a vitória em cima do Werder Bremen. No meio da tabela, o Schalke chegou à 11ª partida sem vencer, após apenas empatar com o Union Berlin em 1-1. O mesmo placar de Colônia e Augsburg, que continua em um lugar perigoso na luta pela zona de rebaixamento. Já que Rennes voltou a marcar após mais de 7 partidas e Fortuna Düsseldorf empatou com Hoffenheim por 2-2. O alemão chegou ao 14º gol da temporada e está entre os top 5 artilheiros da competição. Além disso, o Mainz bateu o Eintracht Frankfurt por 2-0 e também respira
um pouco mais aliviado na luta para ficar na primeira divisão. E assim segue a tabela da Bundesliga. O Bayern é líder com 70 pontos, em segundo o Borussia Dortmund com 63, em terceiro RB Leipzig com 59, em quarto o Gladbach com 56 e 4 gols a mais de saldo que o Leverkusen, que está em quinto com a mesma pontuação. Quem fecha 16 é o Wolfsburg com 45 pontos. A parte de baixo, na zona de playoff, Fortuna Düsseldorf com 28. Na zona de rebaixamento, o Werder Bremen tem 25 e o Lanterna Paderborn tem 20. Ainda tivemos mais recordes na Bundesliga nessa rodada. Wirtz é o jogador mais jovem a marcar no torneio, com 17 anos e 34 dias. A marca era de Nuri Sahin, que chegou a marcar um tento com 17 anos e 82 dias. Além disso, Hazeb, do Frankfurt, teve o 39º jogo na competição e bateu a marca de Okudera para ser o asiático com mais atuações na terra da cerveja. E essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, para a Europa na Veia. Fala pessoal do Europa na Veia, passando aqui para falar com vocês sobre o retorno do futebol croata, que aconteceu semana passada com a disputa das semifinais da Copa da Croácia, porém o campeonato nacional voltou apenas neste fim de semana com a 27ª rodada, que já aconteceu e teve coisas bem interessantes para o andar do torneio. Como por exemplo, a vitória fora de casa da equipe do Osijek sobre o Lokomotiva de Zagreb por 1-0, com gol de Bocai. Essa vitória fez com que Osijek fosse para o quinto lugar com 45 pontos. Já o Lokomotiva estacionou no quarto lugar com 46 pontos. Uma boa disputa para as vagas de competições europeias está acontecendo entre Osijek, Lokomotiva de Zagreb, Hajduk e Rijeka. A diferença entre o quinto colocado Osijek e o vice-líder Rijeka é de apenas 5 pontos. Já lá na frente, o Dinamo de Zagreb, com 68 pontos, segue a passos largos para a conquista do Nacional. Neste fim de semana, a equipe venceu por 3-1 o Varaždin e foi a primeira vitória do Igor Jovicevic, novo técnico da equipe, pelo Campeonato Croata. As demais partidas foram um 0-0 entre Slaven Gorica, Hajduk 2 e Inter Zapresti 1, Istra 1961 1 e Rijeka 3. Essas foram as informações do futebol croata. Eu sou Vinícius Mota, para a Europa na Veia. Olá amigos do Futebol na Veia, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Lopes e hoje trarei para vocês novamente as últimas notícias do futebol dinamarquês desta semana. O campeonato dinamarquês voltou a todo vapor desde a semana passada. Ainda muitos clubes buscam a sua vaga no hexagonal final, e a rodada desse final de semana foi repleta de gols e de resultados importantes que afetaram a tabela de classificação. O Aalborg, atual sexto colocado da competição, enfrentou o Aarhus, que é o terceiro colocado e já garantiu vaga para o hexagonal final. Se caso vencesse o Aarhus, o Aalborg poderia garantir uma vaga no hexagonal final, porém perdeu de 3-2 para o Aarhus dentro de casa. O vice-líder da competição, o Copenhagen, enfrentou o Randers e venceu por 2-1. Copenhagen já garantiu vaga no hexagonal final e com esta vitória conseguiu acumular 56 pontos na competição, mas ainda segue atrás do líder isolado, que é Midtjylland. Midtjylland tem 65 pontos e nesta rodada venceu o Nordjylland por 1-0. Mesmo com a derrota, Nordjylland segue na quinta colocação e está classificado para o hexagonal final. A mesma coisa aconteceu com o Randers, que perdeu para o Copenhagen, mas é o sétimo colocado da competição com totais chances de se classificar para o hexagonal final. Para finalizar a rodada, o Odense enfrentou o Lanterninha Esbjerg e venceu o jogo por 3-1. Odense busca ainda uma vaga no hexagonal final, e a sua vitória foi muito importante para acumular pontos e brigar pela sexta colocação do torneio. E o Sonderjysk enfrentou o já quase rebaixado Silkeborg. O jogo terminou 2-2 e os dois clubes não brigam por mais nada na competição. Silkeborg ainda luta contra o rebaixamento, mas é o último colocado da competição e são mais de 10 pontos de diferença do primeiro colocado fora da zona do rebaixamento.
E antes de finalizar, quero aqui destacar algo que eu falei nas últimas 2 semanas de podcast. A arquibancada virtual, isso mesmo, está sendo um sucesso na Dinamarca e arrastando cada vez mais público para os estádios. A arquibancada acompanhada do sistema de drive-in, que são os estacionamentos do estádio repleto de carros, onde os torcedores podem torcer para os seus times, dentro da emoção de estar no estádio de futebol, não apenas em casa. Está sendo um sucesso na Dinamarca e eles vão arrastar isso até o final desta temporada. Estas foram as informações do futebol dinamarquês dessa semana. Muito obrigado. Tchau, tchau. Para saber mais, é só acessar o site do Futebol na Veia, prognósticos, colunas e o Mercadão da Bola. Isso e muito mais. Futebol na Veia, o jornalismo está no sangue. Agora vamos ouvir mais sobre os campeonatos que estão prestes a voltar. Spara, claro! E aí, galerinha do Europa na Veia, tudo bem com vocês? O boletim semanal do futebol sueco vem com novas informações. A federação confirmou novamente o reinício do Campeonato Nacional da Primeira e Segunda Divisão para o dia 14 de junho. Porém, em reunião que será realizada nesta semana com as autoridades de saúde pública, a Federação Sueca atualizará suas diretrizes para o futebol local durante a epidemia de coronavírus. Outra notícia é que, pela indecisão da UEFA e da FIFA em não apresentarem o calendário internacional para o segundo semestre de 2020, não tem um cronograma definido para as rodadas 7 a 30 nas duas principais divisões do futebol sueco. Até o momento, só está definida datas para a quarta, quinta e sexta rodada. E por último, a Associação Sueca anunciou o lançamento para o fim do ano o projeto Elite Men 2020 e 2022. Esse projeto consiste em fortalecer e evoluir o futebol masculino nacional. Serão apresentados 7 modelos para o desenvolvimento do projeto. Em destaque está o treinamento entre os técnicos suecos de elite, centro de colaboração e troca de informações entre a federação e as associações de elite, e o desenvolvimento padrão das categorias de base de todos os clubes profissionais do país. Essas foram as notícias do futebol sueco. Eu sou o Leandro Correa para o Futebol na Veia. A La Liga retorna no dia 11, na quinta-feira, e o primeiro jogo será o clássico entre Sevilha e Betis. Os jogos do Campeonato Espanhol terão 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Covid-19. O presidente da La Liga, Javier Tebas, revela que os usuários poderão escolher entre acompanhar a partida com som ambiente ou com as opções gráficas para preencher o estádio. O líder da competição, Barcelona, está com 58 pontos. E o técnico afirmou que o argentino Lionel Messi jogará a primeira partida no retorno da competição, contra o Mallorca no sábado, dia 13. O argentino estava com uma lesão na coxa e era dúvida para esse confronto. O argentino também é prioridade na renovação com o Barcelona. O clube prioriza o argentino e Ter Stegen vem depois. Por outro lado, nomes como Suárez, Vidal e Rakitic não devem renovar, segundo o jornal Mundo Deportivo. Nenhum jogador do atual elenco do Barcelona tem contrato que vai além de 2024. Seguindo, o vice-líder da competição, Real Madrid, está com 56 pontos. E segundo o jornal AS, o clube merengue quer se desfazer de James Rodrigues e Gareth Bale e Mariano Dias. Vendendo esses 3 jogadores, o clube pretende arrecadar 302 milhões de reais para contratar na próxima janela, sendo uma economia para buscar novos jogadores para o clube. E o clube prometeu devolver parte do dinheiro aos sócios pelos jogos com os portões fechados. Enviou uma carta aos 61 mil afiliados com assento no Santiago Bernabéu. E o presidente do clube afirmou que disputará os jogos que faltam no campeonato no CT do clube. O Atlético de Madrid, segundo o jornal Tuttosport, afirmou que Cavani disse não à Inter e prefere acertar com o time do Atlético de Madrid. O contrato do atacante com o PSG vai até o final de junho e ele não vai renovar. O lateral direito Juan Fran pode deixar o São Paulo após o fim desta temporada. O jogador tem um destino para o Atlético de Madrid, mas desta vez não como jogador, será um dirigente do clube espanhol. Eu sou Nicolas Rodrigues, com informações da La Liga para a Europa na Veia.
Alô, ouvintes! O início da Liga Norueguesa está marcado para o dia 16 de junho. Enquanto a bola não rola no país nórdico, as polêmicas vêm tomando conta dos tabloides. Dessa vez, o atacante Nicolas Bentner, com passagens por Arsenal e Juventus, e atualmente no Copenhagen da Dinamarca, alfinetou o treinador do Rosenborg, Erik Horneland, como principal fator para a saída precoce da equipe. Por lá, o centroavante de 32 anos atuou em 86 jogos e balançou a rede em 35 oportunidades, e deu 13 assistências para gols, além de ser um jogador querido pela torcida. Ainda sobre o maior campeão norueguês, recentemente, o Rosenborg acertou o retorno do meia Cillian Skybred, do Hertha Berlim. O jogador tem 32 anos e chega a custo zero. Skybred volta após 9 anos no campeonato alemão, porém só chegará à Noruega em agosto, quando finaliza a Bundesliga. Eu sou Ian Felipe e falo para a Europa na veia. Após confirmar o retorno da Série A para o dia 20 de junho, a tabela até a 35ª rodada foi divulgada. O primeiro jogo será entre Torino e Parma, uma das 4 partidas atrasadas da 25ª rodada. Por conta dos 3 meses de paralisação, os clubes vão enfrentar uma maratona, tendo apenas 6 dias sem jogos no primeiro mês do retorno. No total, serão 124 partidas em 44 dias. Além do coronavírus, o mundo acompanha uma onda de protestos antirracistas. Por conta disso, os jogadores da Roma, junto ao técnico Paulo Fonseca, prestaram uma homenagem ao americano George Floyd. Antes de um treinamento, o elenco se ajoelhou em campo, gesto que se tornou símbolo de apoio à causa. Lembrando que Floyd, homem negro de 46 anos, foi morto por Derek Chauvin, branco e agora ex-policial, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Durante uma abordagem, Derek ficou ajoelhado por quase 9 minutos sobre o pescoço da vítima, que tentou avisar, dizendo: "Não consigo respirar". Voltando ao futebol, a mídia italiana já coloca Mario Balotelli fora do Brescia. Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, a demissão do polêmico atacante se deu por justa causa, via e-mail, após uma sequência de ausências aos treinamentos presenciais, sem justificativa. A equipe também alegou falta de comprometimento com as atividades por videoconferência. Fechando o boletim, vamos falar sobre a novela entre o atacante Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e o Barcelona. Segundo o portal Sport, da Espanha, o jogador e Barça já acertaram tempo de contrato e salário. Apesar disso, falta negociar com o time italiano. Dentro dessa linha, o La Gazzetta dello Sport noticiou um suposto acordo entre o argentino e Antônio Conte, técnico da equipe milanista. Lautaro teria confirmado o desejo de ser negociado, mas permaneceria focado na reta final da temporada com a Inter. Essas foram as principais notícias da semana no futebol italiano. Rômulo Morsi, para a Europa na Veia. O campeonato turco será retomado na próxima sexta-feira 12 com as partidas entre Göztepe e Trabzonspor e Fenerbahçe e Kayserispor. No sábado 13, os jogos continuam com Besiktas e Antalyaspor e Basaksehir e Alanyaspor. O campeonato foi paralisado há 2 meses, tendo Trabzonspor e Istambul Basaksehir dividindo a liderança com 53 pontos cada. O Galatasaray é o terceiro com 50 pontos. Exclusão: o Trabzonspor, atual líder do campeonato turco, foi excluído pela UEFA das competições europeias por uma temporada. O clube foi punido por não respeitar as regras do fair play financeiro. A equipe ficará fora de torneios continentais em 2020 e 2021, ou caso não confirme a classificação em 2021 e 2022. O motivo para a decisão é que o clube não respeitou um acordo alcançado em 2016 e que previa o retorno ao equilíbrio financeiro em 2019. O Trabzonspor informou que recorrerá à Corte Arbitral do Esporte da decisão. Esse foi o Boletim do Futebol Turco. Eu sou André Lobato para o Europa na Veia. Priviet Yukipteli Futebola. Nesta semana houve movimentação importante no mercado da bola. O campeonato russo voltará mais cedo e já houve amistoso na Cidade Vermelha. Atualmente o retorno do campeonato está marcado para o dia 19 de junho, 2 dias antes do previsto, dia 21. Nesta retomada do campeonato, o ministro do Esporte da Rússia, Oleg Mastich, listou uma série de requisitos aos espectadores que pretendem visitar os estádios. Será obrigatório o uso de máscaras, luvas e proibido o consumo de alimentos nas dependências do estádio. Também será restrita a quantidade de pessoas nas arquibancadas, sendo apenas 10% do público total. Essas medidas ainda estão sendo estudadas e podem haver alterações até o início da competição. Antes mesmo da data prevista para voltar à competição,
O Lokomotiv e o Dinamo jogaram a primeira partida após a pandemia do novo coronavírus em Moscou. Ambas as equipes estão se preparando para a retomada do campeonato russo, e neste jogo teve o propósito de conferir o condicionamento físico dos jogadores. A partida aconteceu em Cherkasov e teve empate de 1-1. Na sexta-feira passada, dia 5, o atacante Wagner Love anunciou que não é mais jogador do Corinthians. Com negociações avançadas com o CSKA, a volta do jogador é dada como certa. Love rescindiu o contrato com o Timão nesta sexta e de forma amigável. O contrato com o time paulista seria até o fim da temporada, mas segundo o jogador, é uma ótima oportunidade. Wagner Love defendeu o Corinthians em 121 partidas, divididas em duas partes, a de 2015 e agora em 2019, ano em que conquistou o Paulistão, tendo marcado um gol na final contra o São Paulo. Ao todo, Wagner Love marcou 29 gols com a camisa alvinegra. Aqui é o William Cardoso para o Futebol na Veia. My friends do Futebol na Veia, Fernando Morales aqui e vamos trazer notícias boas sobre a Premier League. Primeiramente, 1.195 profissionais passaram por testes de Covid-19 e nesta última sessão, nenhuma pessoa foi diagnosticada com o vírus. Ao todo, nas 6 baterias de exames, apenas 13 profissionais foram detectados com o coronavírus. Bom, agora falando sobre o retorno, a competição divulgou as datas das primeiras 3 rodadas da competição após o retorno. As rodadas de número 30, 31 e 32 serão disputadas entre os dias 17 de junho e 2 de julho. Enquanto o futebol profissional masculino irá retornar, o futebol feminino não terá o mesmo destino. A Liga Inglesa tomou a decisão no dia 5 de junho e com isso o título da primeira divisão ficará com o Chelsea por causa da média dos pontos por jogo. Diferente da situação do time masculino, a equipe feminina do Liverpool foi rebaixada para a segunda divisão, cujo campeão foi o Aston Villa. Bom, estes foram os principais destaques da Premier League e na próxima semana vai faltar apenas 7 dias para que a bola volte a rolar na competição. Então fiquem ligados aqui em nosso boletim e acompanhem mais notícias sobre o futebol europeu. Um abraço a todos, Fernando Morales. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, com @futebolnaveia, lives, entrevistas e muito mais. Só ir lá dar uma conferida. Se liga que esse será o último giro. Você vai saber mais sobre as competições que vão demorar a voltar. Olá a todos, eu sou Lucas Henrique e estou aqui para informar sobre o futebol holandês. Vamos começar com uma informação importante. A Eredivisie já tem provável data de retorno. A Liga Holandesa deve voltar em meados de setembro, isso se houver total colaboração dos clubes em relação às medidas preventivas e por enquanto também não haverá torcida. Há também a ideia de serem feitas partidas amistosas como teste em agosto. O denominado Plano Delta do Ministério do Esporte também pretende criar uma rede de segurança financeira para ajudar os clubes necessitados até que o futebol volte em setembro. O lateral esquerdo Ricardo Rodrigues, que pertence ao Milan e estava emprestado ao PSV, não descarta seguir jogando no futebol holandês. O empréstimo dura até julho e o ótimo lateral suíço aguarda uma proposta do clube holandês. Um pequeno adendo, assim como o Brasil e o resto do mundo, por parte dos atletas holandeses há uma corrente muito forte de protestos contra o racismo, devido aos acontecimentos recentes. Enfim, esse foi o Boletim Holandês. Um abraço a todos, até a semana que vem. No sábado, tivemos reuniões importantes sobre o futebol ucraniano acontecendo em Lviv, o Comitê Executivo e o Congresso da Federação Ucraniana de Futebol. Na reunião do comitê, foi definido um ponto muito importante para as próximas temporadas do futebol ucraniano. O ídolo do Milan, Shevchenko, renovou seu contrato para ser técnico da seleção ucraniana até o fim de 2022. Abre aspas. Estou muito satisfeito por o Comitê Executivo da UAF ter decidido conceder a mim e a minha equipe de coach um contrato por mais 2 anos e meio. Fecha aspas. A PFL, que comanda o campeonato ucraniano, deseja encerrar a temporada com a nova subida de casos da Covid-19. Entretanto, uma decisão ainda não foi tomada. Os membros do Comitê Executivo não chegaram a um acordo. Segundo o site Tribune.com, uma conferência extraordinária da PFL será realizada na quinta-feira.
Os dirigentes responsáveis pelo futebol ucraniano desejam que tenha um aumento de participantes na Primeira Liga, de 16 para 20 clubes. Entretanto, ainda não foi confirmada essa mudança. Abre aspas. Apesar das circunstâncias de força maior, quero enfatizar que a decisão de aumentar gradualmente os participantes da UPL para 20 clubes permanece inalterada. Fecha aspas, disse Andrei Pavelko, político e funcionário de esportes. Sobre a rodada do fim de semana, o destaque vai para o ex-São Paulino Marlos. Assim como já havia acontecido no último fim de semana sobre o arquirrival Dinamo de Kiev, o brasileiro naturalizado ucraniano balançou a rede mais 2 vezes e foi o grande protagonista de mais uma vitória do clube. Dessa vez sobre o Desna, por 3-2. O resultado deixa o time ainda mais próximo de seu 13º título e o 4º de forma consecutiva. O time comandado pelo português Luiz Castro chegou aos 65 pontos e manteve 16 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado Zorya, restando apenas 7 rodadas, ou 21 pontos de disputa. Eric Nascimento para o Futebol na Veia. E vamos às principais notícias do futebol escocês. A imprensa escocesa fez indicações de nome de jogadores para o prêmio de melhor jogador do ano do futebol escocês. Entre eles estão Larry Shankland, do Dundee United, Hudson Edward e Callum McGregor, do Celtic, e Alfredo Morelos, dos Rangers. O capitão de Motherwell, Peter Hartler, está entre os 10 jogadores que deixarão o clube na próxima temporada. Os goleiros Mark Gillespie e Ron Ferguson, o zagueiro Richard Tide e o meio-campista Christian Illich, e o Adam Livingston e o atacante Christian Mazinga também estão deixando o Free Park. E a revista France Football elegeu os 30 estádios mais vibrantes do mundo. Em primeiro lugar vinha La Bombonera, do Boca Juniors. Em segundo lugar, Anfield, do Liverpool. Em terceiro lugar temos Signal Iduna Park. O Celtic Park aparece na 5ª posição como os estádios mais vibrantes do mundo. E o zagueiro Kevin Basin, do Leicester City, assinou um pré-contrato para se juntar aos Rangers. O jogador de 20 anos de idade assinou um contrato de 4 anos e só vem quando a janela de transferência for aberta. Basin, além de zagueiro, pode jogar também na lateral esquerda. E Neil Lennon, do Celtic, foi nomeado treinador do ano pela Associação Escocesa de Futebol. Lennon conquistou o prêmio pela 3ª vez, depois de levar o Celtic ao 9º título escocês consecutivo, e a glória da Copa da Liga e da Taça da Escócia, que ainda está para ser concluída. Eu sou Igor Ciconello e falo para a Europa na Veia. A Bélgica já se prepara para o retorno da próxima temporada do futebol no país em meados de agosto. Desse modo, a Pro League elaborou um protocolo rigoroso de segurança a ser seguido pelos times para começarem a retomar as suas atividades em grupo e os treinos. Todos os times da primeira e da segunda divisão já receberam as orientações da liga. Sendo assim, o clube será dividido em 2 categorias. O grupo 1 será qualquer pessoa que tenha contato direto com os jogadores, como equipe técnica e médica, técnicos da equipe, os gerentes e até os familiares dos jogadores. E o grupo 2 serão as pessoas que frequentam os mesmos espaços, mas não têm contato direto com os jogadores. Todos no grupo 1 devem ser testados semanalmente, não diariamente devido ao alto custo e demanda do teste do coronavírus. Se um jogador for testado positivo, ele deve ficar em quarentena por 48 horas. Se o jogador já treinou com um grupo, toda a equipe deve ficar por quarentena por até 48 horas. Todos os treinamentos coletivos terão que ser filmados para poder verificar os contatos de riscos como abordagens durante esse teste. Se houver um transporte coletivo, o clube deve usar ônibus de até 2 jogadores de distância e todos no ônibus devem usar máscaras. Já no campo, a exemplo das outras ligas, serão proibidas as celebrações com abraços, cumprimentos ou até apertos de mão. Após o treinamento, os jogadores só podem tomar banho no clube a partir de 1º de julho, mas devem manter a distância de 1,5 m um do outro. A partir dessa mesma data, os jogos com públicos vão ser permitidos novamente, embora este número seja limitado a 200 pessoas. O Antwerp já se movimentou e começou a preparação para a nova temporada. Os jogadores fizeram o teste do corona e testes físicos no Hospital Universitário de Antwerp. O time começará com os treinamentos em grupos já na próxima semana. E é isso, os clubes vão se adaptando ao novo formato do esporte enquanto tudo não seja como era antes. O futebol levará um tempo a ser o que era, mas o importante é que as vidas sejam preservadas. Eu sou Lucas Ribeiro, para a Europa na Veia. O Basel disputa com o Renault da França a contratação em definitivo do atacante Arthur Cabral, que tem contrato vinculado com o Palmeiras. O clube suíço está disposto a pagar o valor imposto pelo contrato de empréstimo no ano passado, que foi estabelecido pelo Palmeiras.
O valor é de 4,5 milhões de euros, 25 milhões na cotação atual do real, por 70% dos direitos econômicos de Arthur. O problema é que o clube pretende pagar de forma parcelada, e a cláusula no contrato imposto impõe o débito à vista do valor. Por isso, há uma negociação em curso com o Palmeiras para acertar os moldes do acordo. A esperança dos dirigentes do Basel é fechar essa contratação o quanto antes, pois, como disse, o Rennes chega forte para tentar contratar a jovem promessa brasileira. E o campeonato suíço segue sem alteração nas datas. A expectativa é que o campeonato seja retomado no dia 19 de junho, e já tem até partidas marcadas. O primeiro e principal jogo da rodada de retomada do campeonato suíço será entre Young Boys e Zurique, que disputam o título e a vaga na Champions League, que é concedida apenas para o primeiro colocado. Essas foram as principais notícias do futebol suíço. Meu nome é Gabriel Ricardo e até semana que vem. Ao longo das últimas semanas, os rumores da saída do capitão do PSG, Thiago Silva, vêm aumentando. Segundo o jornal francês Foot Mercato, o técnico italiano Carlo Ancelotti teria conversado com o zagueiro para jogar no Everton. Thiago Silva tem 35 anos e está no PSG desde 2012, sendo um dos principais líderes do clube e da seleção brasileira nas últimas 2 Copas. Seu contrato com o clube parisiense acaba no final do mês. O técnico do Lille, Christophe Galtier, estaria interessado no jovem jogador mexicano do Chivas Guadalajara, Juan José Macías. O atacante de 20 anos teria recebido uma proposta de 10 milhões de dólares para jogar no clube francês. Macías marcou 4 gols em 8 jogos na última temporada pelo Chivas. Segundo o jornal português A Bola, o jovem Giovanni Cabral estaria aumentando o interesse dos clubes franceses. O atacante cabo-verdense estaria no radar de Rennes e do Nice. Giovanni Cabral tem 21 anos e foi revelado pelo Sporting, clube que joga até hoje desde 2016. Por fim, o rodado atacante Aubameyang estaria de saída do Stade Rennes e o destino seria o Olympique de Marseille para reforçar a equipe do técnico André Villas-Boas. O preço da transação gira em torno de 20 milhões de euros. Niang se destacou no Caen, foi para o Milan, onde foi emprestado para vários times até se firmar no Stade Rennes, clube que está até hoje desde 2018. Bom, eu sou Bruno Scacciotti e esse foi o seu boletim do futebol francês no nosso Europa na Veia. Forte abraço a todos. O Mercadão da Bola tá bem agitado no país que ganhou a última Copa. Pois é. Depois de 8 anos no time que leva o nome da Cidade das Luzes, Thiago Silva está prestes a dizer adeus. Certamente, os franceses sentirão sua falta. E você também. Afinal, chegamos ao fim de mais um episódio. Agora, quero agradecer a toda a equipe. Nossos repórteres brilharam ainda mais nesse episódio, sempre com muita informação. E agradecer a você que acompanhou até aqui, pelo YouTube, Anchor e Spotify. Não deixe de se inscrever ou nos seguir. É isso, galera. Até o próximo episódio. Fique em casa e até mais.